vence o mundo. Desde a madrugada essa palavra está ecoando no meu coração. E eu tenho certeza que ela vai abençoar todos nós aqui. 1 João capítulo 5, verso 4, na Almeida Revista e Corrigida, está escrito assim: porque todo que é nascido de Deus, acontece o que com ele? Vence o mundo. E qual que é a vitória que vence o mundo? E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa o quê? Fé. A fé nos dá vitória sobre o mundo, é isso? Não. A fé é a própria vitória sobre o mundo. Ainda que nós, a maioria de nós, venhamos pensar, responder e falar, como falou a irmã Elisângela, porque ela tem disposição. Teve gente que não teve nem disposição para falar. Ainda que a gente venha falar, a minha fé vai me fazer vencer o mundo, a Bíblia diz que a fé é a própria vitória sobre o mundo. Como assim, pastor? Agora eu não entendi. Eu pensei que a minha fé me dá vitória sobre o mundo. Não, a sua fé é a vitória sobre o mundo. É você continuar crendo. Ainda há pouco eu falava sobre José. Imagina o José, ele sai da casa do pai dele, vendido pelos irmãos como escravo. Dentro da casa era perseguido pelos irmãos e amado pelo pai. Mas ele cria que Deus tinha dado sonhos a ele e que esses sonhos se realizariam. A vitória dele sobre o mundo, sobre cada etapa da vida dele, quando ele é rejeitado pelos irmãos, quando ele é vendido como escravo, quando ele é acusado injustamente pela mulher do Potifar de tentar abusar dela e tem que ser preso, levado ao palácio de Faraó e para o cárcere. Em todos esses momentos, José não nega a sua fé, José não amaldiçoa Deus, José não larga, não quero mais saber esse negócio de Deus, de sonho, eu não acredito em mais nada. Não, a vitória de José não é que os irmãos o aplaudem. A vitória de José não é que a fé dele faz o Potifar acreditar mais nele do que na esposa que disse que ele tentou agarrá-la. A vitória dele não é ser reconhecido, aplaudido e lembrado pelo copeiro quando o copeiro é restituído ao seu cargo e o padeiro é morto. A vitória de José é passar por tudo isso e permanecer na... A vitória de José, me ajuda aí, é passar por tudo isso e permanecer onde? Em quê? A tua vitória é continuar na fé, mesmo que tudo esteja dando errado. Eu estou aqui para pregar, e mesmo que mas tudo, não arrumou, não preparou, não fez, eu estou na fé. Eu sei que Deus tem uma palavra para nós, que Deus tem algo a desatar e nada vai nos impedir. A fé é a nossa vitória. O que é isso? Guarda a tua fé. O que Paulo diz? Combati o bom. Ele fala que ele combateu o bom combate. Encerrou o quê? Por que ele guardou a fé? Porque a fé é a vitória que vence o mundo. Como é que ele vai sair daqui vencer? Como é que ele vai sair daqui vencendo? Eu não vou partir, e eu falei disso na quarta passada, se eu não me engano. Jesus sabia de onde, de quem ele tinha vindo e para onde ele iria. Ele disse, eu vim do Pai, outra vez eu volto para o Pai. Essa confiança Paulo tem a partir de quê? Da fé. Ele viu os céus abertos. Ele viu a glória de Deus e ele ficou com o coração apertado, porque ele falou, em parte eu quero ir, estar com Cristo, estar na eternidade com Ele, nos céus é muito melhor. Mas é proveitoso que eu esteja aqui na terra e faça a obra. E aí ele fica com o coração ali. E o que Paulo diz no final da sua carreira? Eu guardei a fé. Para quê? Para acessar o que eu vi. Aquilo que Deus te mostra primeiro. Só será perdido na sua vida se você não guardar a fé. Agora, se você guardar a sua fé, aquilo que Deus te deu como sonho, como visão, se prepara porque você vai acessar. Deus não mostra algo que Ele não queira nos dar. Lembra do Moisés? Aí alguém vai dizer, mas pastor, Deus chamou Moisés para tirar o povo hebreu do Egito e levar para a terra prometida. Foi. E aí, diante da sede do povo, na segunda vez que eles murmuram por água, Deus fala para Moisés fazer o quê? Para dar água para o povo. Hein? Vocês leem Bíblia aqui, né? Alguém aqui lê Bíblia. A segunda vez, Deus falou o que para ele? Fala a rocha e ela vai dar água. Na primeira fere, na segunda fala. Só que o Moisés já estava nervoso. Moisés não tinha mais paciência com aquele povo. Gente,
Não vou falar. Melhor não. Tem gente que acha que é tão simples assim conduzir o rebanho de Deus na terra. E sempre tem a opinião, não sei o quê, mas não entende o peso espiritual. E quem tem que ser ouvido. E aí começa a ouvir quem não recebeu de Deus para falar e começa a se contaminar, corromper e contaminar os outros. É só a gente olhar a rebelião de Coré, a terra engole. Está cheio de gente sendo engolido vivo pela terra ainda hoje. Pastor, nunca mais vi. Gente que era cheia de fé, hoje anda na terra, parece um zumbi. Não acredita mais em Deus, está bebendo cachaça de novo, está prostrado, está bagunçando. E um monte de gente está achando bonito e aplaudindo e pagando pau. Estão engolidos pela terra. O mundo engoliu eles. Mas a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É a gente não se deixar levar, é a gente guardar a nossa fé, é a gente saber cortar aquilo que não vem de Deus. Eu não posso ser mais legal do que a Bíblia. Eu não posso querer ser melhor do que a Bíblia. Quem concorda com isso? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí você pensa comigo, Moisés leva aquele povo, o povo murmura, ele perde a paciência, ele intercedeu até para Deus não destruir o povo, mas chega uma hora que ele perde a paciência com o povo. E nessa que ele perde a paciência com o povo, ele fere a rocha e fala, está aqui a água para vocês. É isso, vocês querem, como se ele estivesse resolvendo o problema. E Deus disse, fala rocha. Aí o que Deus fala? O Moisés e Arão, vocês não me glorificaram. É só ler lá. Vocês não me glorificaram nas águas. Vocês não agiram com uma fé que me honra, que me glorifica. Por isso vocês não entram. Mas ainda assim, Moisés, eu vou te mostrar aquela terra, para você ver que eu não estava brincando. Aí é interessante, esse dia eu estava meditando na palavra, e vi Moisés insistindo com Deus. Eu já li a Bíblia toda algumas vezes, mas eu acho que eu nunca tinha me chamado a atenção desse jeito. E esse dia eu estava meditando e eu vi Moisés chegando e falando assim, Deus, não, mas então, Deus, deixa eu atravessar lá para o outro lado, vai, aqui na linguagem minha, tá? Não é interpretação fora da Bíblia, é só linguagem, interpretação da linguagem. Deus, vai, por favor, deixa eu passar com esse povo, eu passei tanta coisa aí. Aí a Bíblia diz que Deus cobrar, falou, Moisés, para desse assunto comigo, chega. Assunto encerrado. Já falei que você não vai entrar. Mas Deus está sendo ruim com Moisés? Não. Deus está sendo bom com a próxima geração. Se a gente não falar não, como Deus falou para Moisés, a próxima geração vem corrompida. Se a gente não souber colocar limite, a gente estraga uma geração inteira. E está cheio de pais estragando a geração que está vindo aí. Com mau testemunho, com mau comportamento, com a falta de temor, com a falta de verdade. Deus não é assim. Deus é um pai verdadeiro. Moisés, amo você, você intercedeu, eu destruí esse povo e tudo. Mas se eu deixar passar um pano para você agora, esses jovens aí, que menores de 20 anos, que eu falei que é os que entrariam, eles vão pensar que é tudo qualquer coisa. Eles não vão ter temor. Você nunca parou para pensar por que Deus não deixou Moisés entrar? Pô, Deus não podia ter perdoado Moisés. Deus perdoou Moisés. Quem crê que Deus perdoou Moisés? Deus manda a gente perdoar. Ele também perdoa? Sim. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, perdoa os meus erros, os meus pecados, minhas dívidas, como eu perdoo o meu próximo e tal. Deus perdoa Moisés, mas o acesso de Moisés foi limitado às ações de Moisés. Presta atenção que Deus te perdoa, mas o que você vai acessar, o que eu vou acessar, o que a gente vai conquistar e viver na terra, tem a ver com como a gente se comporta diante das direções que Deus dá. Ele perdoa, vai para o céu. Mas não vai viver aquilo lá, não, aquela promessa não vive mais. Por quê? Porque não honrou a Deus quando teve a oportunidade. Ainda assim vai para o céu, ainda assim vai ser salvo, vai ser uma bênção. Mas aquela promessa já não é mais. Quem está entendendo? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Imagina o Pedro, olha e nega Jesus. Aquilo foi a vitória que venceu o mundo? Não. Só que depois ele é restaurado. E restaurado, quando falam para Pedro, agora você vai ser morto. E aí vão matar Pedro. Como é que Pedro foi morto? Alguém sabe? Você não sabe, pergunta o nosso Kids aí que as crianças sabem. Crucificado. Ah, peraí, como é que é? Ah, porque quando foi crucificar o Pedro, ele falou, não sou digno de morrer crucificado na mesma posição que o meu Jesus. Vira eu de ponta cabeça, que eu não sou tão bom como ele. Eu fico imaginando os caras que estão crucificando Pedro. Eles devem ter ouvido a história que o Pedro tinha negado Jesus. Porque a história corre.
Esse é o mesmo cara que negou Jesus olhando nos olhos, agora está falando que pode crucificar ele e ainda pode virar de ponta cabeça? Esse cara está doido. Não. Agora ele venceu o mundo. A fé dele está vencendo. Sabe por quê? Ele sabe que ele vai fechar os olhos em dor aqui, mas vai abrir os olhos sem nenhuma dor do outro lado. Essa é a maior promessa de Deus para a gente. Nós vamos estar eternamente com Ele, sem dor, sem pranto, sem sofrimento. E enquanto andarmos aqui, vamos andar em fé, vencendo primeiro a carne, o pecado, dizendo não a essas coisas e honrando o nome santo de Jesus. É sobre isso. A vitória de José é um homem que não deixa de acreditar que Deus dá e revela sonhos, que sonhos vêm de Deus, mesmo que ele tenha tido experiências ruins com sonhos, porque pessoas foram más com eles. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer se mover muito a partir de uma experiência ruim. Eu fui lá, fiz tudo certo, não deram valor, nunca mais faço. Quem já falou, já ouviu isso, diga eu. Eu já falei aqui, eu. Quem mais? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. E a nossa fé não pode estar presa às circunstâncias. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé é ou vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de quem? De Deus. Nunca você vai ver na Bíblia que a fé vem pelas circunstâncias. Na verdade, a fé se sobrepõe às circunstâncias. Se as circunstâncias são favoráveis, a fé te projeta mais alto. Se as circunstâncias são contrárias, a fé faz você vencer. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Cada herói da Bíblia que a gente encontrar, cada herói da fé, você vai ver que a grande vitória deles foi não deixar de confiar em Deus. A grande vitória de Pedro não foi ter uma morte tranquila. Ele foi restaurado por Jesus mesmo tendo negado. E a grande vitória no final da vida dele é que agora ele é um homem pronto a de verdade viver e morrer por Cristo. Essa é a grande vitória. A grande vitória de Paulo. Paulo passou a maior parte do seu tempo, ou do seu ministério, livre ou preso? Livre ou preso? Preso. Ele escreve mais preso do que livre. Só que aí ele escreve uma frase que me marca demais. Eu posso estar preso, mas a palavra de Deus está livre. Essa é a vitória que vence o mundo. Prenderam Paulo, ele falou: vocês podem me prender, mas não podem me impedir de adorar. Prenderam Paulo, ele disse: vocês não podem me impedir de evangelizar o carcereiro. Prenderam Paulo, ele disse: vocês não podem me impedir de evangelizar o diretor do presídio. Prenderam Paulo, ele disse: vocês não podem me impedir de escrever cartas e evangelizar Roma, Tessalônica e todo Éfeso. Vocês não podem me impedir de escrever cartas para evangelizar a família de Cristo lá em São Bernardo do Campo em 2024. Presta atenção, porque quanto mais aprisionavam Paulo, mais tempo ele tinha para escrever. E quanto mais tempo ele tinha para escrever, mais gerações eram alcançadas. Sabe qual que é a nossa diferença para Deus? É que Deus é atemporal, Ele enxerga o todo, e nós enxergamos só um pedacinho. E por causa desse pedacinho a gente desanima, a gente desespera, a gente quer jogar a toalha, a gente quer largar tudo. Mas quem anda com Deus, permanece na fé, persevera na fé, ainda que seja abandonado, rejeitado, traído, permanece na fé, porque sabe que no final quem vai te honrar é o próprio Deus. A vitória que vence o mundo é a fé. Quantas pessoas bateram muitas portas e as portas não se abriram, e um dia uma grande porta se abriu. Aí todo mundo vê o case de sucesso daquela pessoa e diz: eu quero ser igual, mas não quer perseverar na fé como aquela pessoa perseverou. Põe para mim o primeiro tópico, por favor, presta atenção nisso. Olha isso aqui: a própria fé em Jesus já é a vitória. O mundo que fala para eu e para você: mentimos, nos corrompemos, nos drogarmos, nos embriagarmos, nos prostituímos, que a sensualidade é joia, que o que importa é a vaidade, que você tem que procurar aquela coisa, sabe, que mexe com as emoções, não importa se encha o espírito, a alma. O mundo todos os dias vai tentar nos empurrar banquetes que mexem com a nossa alma, que mexem com a nossa vaidade, que mexem com as nossas emoções. O mundo todo dia vai tentar nos apavorar, nos amedrontar. E aí,
permanecer na fé em Jesus, dizer não ao pecado, dizer não à fofoca, dizer não à falsidade, ao engano, à malandragem, dizer não à frieza, à apostasia, à ingratidão, à deslealdade, dizer não à promiscuidade e imoralidade, dizer não a tudo isso. Essa é a vitória, irmão. A sua e a minha vitória não vai vir depois disso. Na verdade, permanecer em Cristo no meio de tudo isso já é a minha e a sua vitória. Quem entende o que eu estou dizendo, diga amém. A grande vitória de um homem casado que fica recebendo propostas de adultério não é chegar em casa e a esposa dizer: parabéns, você não me traiu. A grande vitória é ele não ter traído e Deus dizer: ah, bem está, servo bom e fiel. Você foi fiel no mínimo, te dei um casamento com uma pessoa humana igual você na terra. Agora entra que eu vou te colocar no muito. O que é o muito? Agora você vai casar com o meu filho. Agora você, igreja, é a noiva de Jesus. A grande vitória é a fé. A fé em Jesus. Pastor, eu não venci. Eu estava travando uma batalha. Ei, você já se perguntou? Uma pessoa de Deus, de fé, aí fica doente, câncer. Fica doente, sei lá o quê. E aquela pessoa é de Deus, e ela ora, e todo mundo ora, e vem gente ungida e ora. Às vezes ela orou e um monte de gente foi curada de câncer. Gente que onde ora, onde põe a mão, todo mundo é curado. Mas aquela pessoa não é curada e morre. Quem já se perguntou? Mas por que Deus? É uma pessoa de Deus. Pedro, quem já se perguntou? A grande vitória dela não é ser curada. Gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando para não orar e não buscar a cura. Ore pela cura, lute com toda a tua força. Deus é o Deus que nos cura. Pelas feridas de Jesus somos sarados, amém? Agora, um dia a nossa vida aqui encerra ou não encerra? Mais cedo, mais tarde, de um jeito ou outro. Gente, todos os enfermos que Jesus passou no caminho que ele viu, ele curou? Então calma. Aí aquela pessoa de Deus partiu, nova, servia a Cristo, fazia a obra. Os preguiçosos ficam vivos, dando trabalho. E aquela pessoa trabalhadora, estava lá sempre servindo, pastor, igreja, pastor, irmão, evangeliza, canta, toca, prega, dança, vira cambalhota, arruma tudo antes. E morreu. Poxa vida, onde é que está Deus? Deus está celebrando com ela, porque ela venceu. Não importa o quanto o mundo tentou bater nela, ela continuou apaixonada por Jesus, ela partiu e continuou sendo uma referência. O testemunho dela fala por si. Às vezes algumas marcas ficarão. Jacó foi marcado para se tornar Israel. Jacó não se torna Israel sem que Deus marque ele. Uma vez eu ouvi um pregador falar: não confie em um homem que não manca. Aí eu falei assim: então por isso foi meu joelho, né? Lascou. Para eu ser um homem de confiança. Não. Nosso relacionamento com Deus deixa marcas, porque muitas vezes, para Deus nos restaurar, para Deus nos moldar, Ele vai ter que quebrar alguma coisa em nós. Ele vai ter que mudar alguma coisa em nós. Gente, isso é Deus desde o princípio, não é por causa do pecado não. Para Deus dar Eva a Adão, o que Ele faz? Serra uma costela. Ele quebra, Ele tira uma costela. E dá a mulher ao homem. Os dois eram uma só carne, porque eles vieram da mesma base, porque eles se completam. Eva é a multiplicação de Adão. O primeiro a dar luz na terra não foi a mulher, foi o homem. Aí a ciência endoida. O homem deu a luz pela costela. O útero do homem é aqui na costela. Doideira, né? Mas foi, Deus não tirou de dentro do homem uma mulher? Tirou ou não tirou, gente? Ele fez o homem do pó da terra. E de dentro do homem ele fez a mulher. A mulher está reclamando dor de parto. Quem teve a dor de parto primeiro foi o homem. Agora fica com as mulheres. Está tudo bem, não passamos a bola e não pegamos mais de volta. Gente, brincadeiras à parte, mas é sério. Deus quebra o homem para dar algo para ele, para completá-lo. Se você tem a convicção que você está enfrentando uma batalha, mas Deus está com você, você está na direção de Deus, fica em paz, porque daqui a pouco você vai ver a grande obra que Deus vai entregar na tua mão. A grande vitória é essa, é não negociar a alma, é não ceder às propostas, ainda que te julguem.
Está cheio de gente julgando você e eu. Quem sabe disso? E a gente, vira e mexe, acaba julgando os outros também. Então, pastor, o que a gente faz? Então está tudo acabado. Não, irmãos. Enquanto estão me julgando, eu estou servindo a Deus. E às vezes, enquanto alguns estão me julgando, eu estou de joelho dobrado orando por eles. Aí eu fico imaginando Deus olhando para eles, dizendo assim, que vergonha. Você está falando mal e julgando aquele que está de joelho dobrado orando por você agora. Pagando preço por você. A sua fé é a vitória. Eu oro, pastor, por alguém que olha na minha cara e diz, eu não quero saber desse Deus. Você continua orando. A tua vitória é continuar orando. Aí Deus olha e fala, lá, tá vendo? Gente, quem foi que falou de Jó para o diabo? Não, me ajuda aí, vai. Quem falou bem de Jó para o diabo? Deus. Deus pregou para o diabo. Poucas vezes você vai ver isso na Bíblia, Deus pregando para o diabo. Pregou, hein? Ué, Deus chegou e falou, observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que se desvia do mal. Não há ninguém na terra igual a ele. Deus estava pregando para o diabo. E quando ele foi pregar para o diabo, o que ele faz? Ele mostra o Jó. Aí o diabo começa a incitar. Olha, deixa eu tocar nisso, deixa eu tocar naquilo, deixa eu tocar naquilo outro. O diabo vai tocando. E Deus vai dizendo, o Jó não pecou, o Jó não pecou, o Jó não pecou. A grande vitória de Jó, eu ouso dizer para você, a grande vitória de Jó não foi a restituição. A restituição é a vitória terrena, humana. A maior vitória de Jó foi passar por tudo que ele passou e ainda honrar e guardar a fé dele em Deus. Deus falou, olha, esse aqui é o cara. Ah, irmão, eu não estou aqui para pregar que você vai ter uma vida de sofrimento, que você vai sofrer igual o Jó. Não, pelo amor de Deus, eu estou aqui para te dizer, não desanime, não abaixe a cabeça, renove as suas forças, renove a sua fé, porque a tua vitória, a vitória que vence o mundo, é eu e você, mesmo nesse bombardeio que a gente recebe, a gente continua dizendo, Jesus é o meu Senhor. Pode me chamar de louco, de fanático, de alienado, de sonhador, do que quiser, Jesus é o Senhor da minha vida. Eu vou continuar pregando, essa igreja é uma bênção, a minha família é uma bênção, essa cidade é uma bênção. Ainda que muitos traiam você e eu, rejeite e abandone, ainda que o governo mude, ainda que o tempo mude, nós vamos continuar dizendo, Deus é o Senhor e vai dar certo. Essa é a nossa vitória. É Deus olhando e dizendo, olha lá, não larga a fé por nada. O Paulo está preso e não larga a fé. O José está sendo injustiçado, preso, não larga a fé. Paulo eu já falei. Daniel, eu não sei se eu chego aqui. Daniel é lançado na cova dos leões, não larga a fé. Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados no fogo, não largam a fé. Abraão tem 100 anos, parte para cima da Sara. Homem de fé, gente. Sara é hoje. Fé. Fé. Olha o que diz Mateus capítulo 6. Muito provavelmente nesse domingo, eu vou ministrar uma mensagem cujo título é Decida viver pela fé. Decida o quê? Muito provavelmente. Primeira mensagem da série Decisões. Pastor, ela está pronta? Não. Acabei de pensar. Mas e aí, pastor, já tem umas ideias aqui, umas inspirações. Eu já estou falando aqui para deixar marcado que o Espírito Santo pôs no meu coração. Vai ser, gente, esse mês de junho, nós vamos seguindo, vamos lá. Mateus 6, verso 9 diz assim, ó, portanto, orem da seguinte forma, Pai nosso que está no céu, santificado seja o quê? Teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no... Jesus ensinou orarmos, clamando para que a vontade do Pai se estabeleça na terra, exatamente como ela é no céu. No céu tem anjo roubando outro anjo? Não. Bom, anjos não se casam nem dão em casamento, tá? É só para a gente pensar aqui, só para viajar e comparar. Se os anjos casassem, o anjo dava em cima da anja do outro anjo? Não. Tem anjo matando, falando mal do outro anjo? A gente está vivendo assim? E o anjo Gabriel está cobiçando a asa do Miguel. Ele queria ter uma asa do tamanho da asa do anjo Miguel. Você já viu isso na Bíblia? Só aconteceu uma vez.
E foi aí que o diabo virou diabo. Porque até então, ele era só anjo. Anjo de luz. Então cuidado, para não parecer mais com o lado errado da história, do que com o lado certo. Jesus ensinou, orem, clamem ao Pai, para que aqui na terra as coisas funcionem, as coisas fluam, as coisas aconteçam, sejam como elas são no céu. Você pode declarar de forma profética, diga: na minha vida, na minha casa, no meu trabalho, no meu bairro, na minha cidade, vai ser como é no céu, porque eu vou marcar aquele ambiente com a glória de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Aí alguém pensou assim: ixi, pastor, lá onde eu trabalho você não faz ideia. Ih, pastor, na cidade que eu estou. Ih, pastor, no meu bairro. Meu irmão, me fala aí quem está num lugar que é maior do que Deus. Existe algo maior que Deus? Então tem esperança. Na sequência, olha o que Jesus diz, ó: venha o teu, não, volta lá, venha o teu reino. A gente precisa ser responsável por isso. Venha o teu reino, Senhor, venha o teu reino. No último domingo eu estava lá em Manaus, e eu ministrei no culto da noite, às 19h30, lá na Aliança Evangélica, na sede, na central, uma mensagem com essa base: nós fomos chamados para mudar geografias e não para lamentar geografias. Nós fomos chamados para mudar ambientes, não lamentar ambientes. Ainda que lamentar uma geografia, lamentar um ambiente, faça parte do processo. Como assim, pastor? Não entendi nada. Às vezes você está inserido num lugar, numa geografia, num ambiente, que está tudo corrompido. Alguém já viu isso? E às vezes você vai começar se humilhando, clamando, chorando, dizendo: Deus tem misericórdia, Deus perdoa os pecados desse lugar, perdoa os pecados dessa empresa, dessa casa, dessa família, perdoa. Começa lamentando, se quebrantando, se derramando, mas não vai terminar assim, vai terminar dizendo: Senhor, santifica o teu nome através de uma transformação nesse ambiente. A oração do Pai Nosso não é reza para ser repetida sem entendimento, é uma transformação de vidas. Santifica o teu nome, que as pessoas digam: só Deus podia fazer, então foi Deus quem fez isso. Eu tomei uma decisão, quem vai fazer tudo na minha vida é Deus. Mais alguém está nessa? É Deus. Vem o teu reino, governa, estabelece. Olha o tópico, presta atenção aí no que está, próximo tópico. Deus conta conosco. Eu até ia pôr Deus conta com você, mas fiz questão de colocar conosco, que é nós tudo. Quando Jesus ensina a orarmos dessa maneira, eu volto a dizer, Jesus não está ensinando um método de reza para ser repetido, um mantra. Jesus está nos encorajando a uma metanoia, a uma transformação de mentalidade, que quando manifestada em atitudes de fé, transforma também realidades, não só mentalidade. Quando a minha mentalidade é mudada, e eu coloco em prática, guerreando em fé, a realidade do ambiente muda. Gente, você está aqui dentro da igreja hoje, quem aqui não nasceu cristão, firme, amando Jesus, apaixonado, santo dentro da igreja? Nem eu. Estava todo pitimbá lascado. Meio que sem saber, fiz até pacto com o capeta. Eu não, o velho Rogério, aquele lá morreu já. Uai, e aí? E aí alguém decidiu trazer o céu para a terra. Aí a minha mãe decidiu trazer o céu para dentro da minha casa. E olha que ela era dentro de casa. Ô mamãe, se você estiver assistindo, eu falo isso com amor, tá? Te amo. Ela era a pior de casa. A mãe endemoniada era ela. Gente, sem brincadeira, não é figura de linguagem não. Era comum, às vezes aos domingos, a gente está na casa de algum amigo, familiar, não sei o quê, minha mãe manifestava. Aí tinha hora que você não sabia se ela estava embriagada ou manifestada. E por falta de entendimento, a família levava no ocultismo, para tomar lá o negócio que eles dão lá, que eu não vou falar aqui, passe. E ela recebia o tal do negócio, né, Carla? A Carla é ligeira. Eu já vejo a Carla rindo, que eu já... Julgadora, tá vendo? Está julgando o que eu falei. Aí o que acontece, irmãos? Lá chamavam mais demônios para cuidar do que estava lá dentro. Imagina. E assim foi. E ela começou a buscar.
E de repente ela recebe o entendimento, ela recebe a palavra, a luz brilha nos olhos dela, os olhos se abrem, e aí ela começa a fazer isso que Jesus ensinou. Trazer o reino para dentro de casa, clamar: Deus, santifica o teu nome através da minha família, santifica o teu nome através da minha libertação, santifica o teu nome através da cura. Deus, a oração de Jesus do Pai Nosso não é um mantra, não é uma reza, é um modelo de transformação de vida. Começa com a metanoia, muda a mentalidade e muda o ambiente. Senhor, santifica o teu nome, que as pessoas, quando perguntarem como que essa pessoa parou de beber, como que essa pessoa foi curada, como essa pessoa foi liberta, foi Deus quem fez isso. Teu nome vai ser santificado. Vem o teu reino, governa tudo aqui, inclusive os temperamentos, inclusive a língua comprida, inclusive o zoião da inveja, do engano, da mentira, da falsidade, da ingratidão. Governa, transforma o ambiente. E ela se converteu. Ganhou meu pai. Os dois me ganharam. E já contei aqui, agora 7 de junho. 7 de junho agora vai fazer... Vixe, quantos anos, linda? Você está rindo por quê? Já tem um tempinho. 26 anos. É isso? 98, 7 de junho de 98, para 24, 27. Não. É 24 com 2, 26. 26 anos. Que eles clamaram. E numa madrugada que eu sofri um acidente, o diabo tinha uma festa pronta. Deus entrou e falou: vamos transformar esse ambiente aqui. O que o diabo pensou que ia ser para o inferno, vai ser para a manifestação do reino dos céus na terra. Eu estou aqui para dizer para você que é o mesmo Deus que faz na tua vida, na tua família, na tua casa. É o mesmo Deus, é a mesma oração, é o mesmo poder, gente. Fez comigo, fez com você, vai fazer com a nossa família também. E qual que é a vitória que vence o mundo enquanto isso não acontece? A nossa fé. A gente continua crendo, a gente continua lutando, a gente continua orando, a gente continua intercedendo. Deus conta conosco. Você pode dizer isso mais uma vez? Diga: Deus conta conosco. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus conta conosco. Jesus falou: vocês vão orar assim. Por que Jesus não ensinou a orar dizendo: meu Pai que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha a mim o teu reino, o meu pão de cada dia? Não, é uma oração sobre coletivo, porque a visão de Deus para a igreja é comunhão, unidade. A visão do diabo para a igreja é divisões, falsidade, fofoca, engano, deslealdade. Qual a visão que a gente quer, de Deus ou do diabo? Qual que a gente está levando para a nossa casa, para a nossa mente, para o nosso coração? Vem o teu reino, governa tudo, Ele conta conosco. Olha o que diz Romanos 4, verso 3. Romanos capítulo 4. Verso 3. Pois as escrituras dizem: Abraão fez o quê? Creu em Deus, e assim foi considerado o quê? Justo. Para ser considerado justo, Abraão teve que ter o quê? Teve que ter o quê? Fé. Põe o tópico aí para mim, por favor. Deus conta com nossa fé. Para Deus chamar Abraão de patriarca da fé, para Deus dar a Abraão o Isaac, para Deus chamar Abraão de meu amigo, para Deus chamar Abraão de justo, o que houve em Abraão? Fé. Deus conta com a sua fé. O ambiente que você está inserido não está no formato final. A empresa, a família, o corpo, a saúde. Pastor, o corpo eu percebi que não estava no formato final. Inclusive mudou bastante do ano passado para cá. Nem vou perguntar se foi para melhor ou para pior. Agora o inverno é um perigo, né? Porque o inverno estimula a mudança da circunferência e esconde. Aí o verão revela tudo que o inverno escondeu. No inverno, aquelas blusas, o pessoal põe aquela blusão, né? Tudo isso é frio, falando, não, é tentando esconder o que todo mundo já está vendo. E que ainda que eu tente esconder, o verão vai revelar. Ei,
Nós não estamos no formato final. Filipenses 1,6 vai dizer isso. Aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de quem? Cristo Jesus. Jesus já te chamou para a eternidade? Arrebatou você? Te levou para o céu? Então ainda não chegou o dia final. Então o que significa? Ele ainda está aperfeiçoando. Eu não cheguei no meu formato final. A minha fé vai ser mudada, vai ser ampliada, vai ser expandida. A minha capacidade de perdoar também vai. A minha capacidade de ser humilde, de ser generoso. Pense nas qualidades do céu. Então isso precisa continuar em movimento na tua vida aqui na terra. Quem está entendendo? O ambiente que a gente está inserido não está no formato final. Pastor, meu filho é o drogado. Pastor, a minha empresa está falindo. Pastora, ei, não é o formato final ainda. Nós estamos clamando e os céus estão transformando ambientes na terra. Esse é o nosso tempo. Salmo 27, verso 4, olha o que está escrito. Põe para a gente, por favor, e a gente já vai para o final. Salmo 27, versículo 4. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior o quê? Desejo, é morar na casa do Senhor quanto tempo? Todos os dias. E o que mais? Da minha vida, para fazer o quê? Contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. O que o salmista está dizendo? Ele fala, a única coisa que eu peço é ampliar meu relacionamento com Deus. A única coisa que eu peço é que todos os dias da minha vida eu me torne cada vez mais íntimo de Deus. Alguém que quer ser íntimo de Deus? E como é que a gente revela relacionamento e intimidade? Como é que a gente revela isso? Daniel capítulo 6 é onde a gente vai terminar. Daniel capítulo 6. Do versículo 1 até o versículo 7, até o 4, vai dizer que o rei estabeleceu alguns homens para governar e Daniel se destacava entre eles, tá? O rei Dario. O verso 5 diz, por isso concluíram, porque o Daniel era o destaque. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis de quem? Seu Deus. Só tem um jeito de derrubar o Daniel. O que é? Ele não abre mão do relacionamento dele com Deus. Então a gente precisa fazê-lo errar nisso. Ei, a única chance que o diabo tem contra mim e contra você não é a rebelião que as pessoas fazem. Ah, pastor, formou uma rebelião na igreja. Irmãos, eu estou 23 anos vivendo ministério em tempo integral. O que eu já vi de rodinha de rebelião formar, não está escrito. Pastor Sidney está ali rindo. Ele acompanhou, eu acompanhei algumas, outras não. Ele também já viu algumas. O que nós já vimos de rodinha de rebelião? E assim, gente, Judas era próximo, não era distante. Porque se for distante não é nem rebelião. Ai, fiquei assustado porque alguém tão próximo. Sempre vai ser. O diabo nunca vai pegar um distante. Nunca vai procurar um distante, vai procurar um próximo. E vai ficar alfinetando. E se esse próximo não tiver firmeza para cortar o mal pela raiz, daqui a pouco ele está contaminado. Gente, a gente precisa entender, Judas não é um perturbado endemoniado a vida inteira. Cuidado, a gente tem uma visão muito distorcida de Judas. Judas era um homem de confiança de Jesus. Já parou para pensar? Eu já falei isso aqui, já dei esse exemplo. Hoje aqui está cheio de pastores, né? O pastor Cid, o pastor Renato, a pastora Rosângela, o pastor André. Vou soltando, filho. Pastor Renato, nas suas empresas, seus escritórios de advocacia, você precisa colocar lá alguém para gerenciar a parte financeira. Aí eu te apresento uma pessoa e falo, esse cara aqui trabalha bem, inteligente, rápido na matemática. Só é malandro, ele mente, engana, rouba, desvia alguma coisa de vez em quando. Mas eu vou te indicar, você contrata ele? Não. Alguém acha que Judas era assim? Hein? Gente, Judas era uma bênção. O diabo rodeou os 12. Mas ele pode ter certeza. Porque senão Deus não seria justo. Deus só deixou o diabo rodear o Judas. Diabo, você não pode chegar perto do Pedro. Peraí, o do Pedro é o que a gente sabe abertamente. Jesus olhou para o Pedro e falou o quê? Quando Pedro falou que Jesus não podia morrer do jeito que ele ia morrer e passar por tudo. Para trás de mim? O diabo atormentou os 12. Agora, quem vai dar ouvido ao diabo? Efésios 4, 27. Não deis lugar ao... Não, vou dar só uma carona para o diabo.
Daqui no trabalho, vou falando mal, vou murmurando, vou praguejando, vou mentindo, vou vendo um videozinho sujo, vou não sei o quê. Tem gente dando carona pro diabo, 15 minutos de carona, ele faz um estrago. Pedro, nitidamente a gente vê que o diabo está tentando Pedro, nitidamente, a ponto de Jesus falar, para trás de mim, Satanás. Para de pensar que Judas era um perturbado a vida inteira, Judas era uma bênção. Gente que hoje é uma bênção, se não vigiar, amanhã se torna maldição. E qual que é o lado bom da história? É que gente que hoje é uma maldição, se for iluminado e receber a palavra amanhã, se torna uma bênção, hoje se torna uma bênção, e nós estamos no meio da palavra de Deus, e ela tem poder para tornar aqueles que eram maldição em bênção. Essa é a minha fé. Nós somos agentes de transformar a maldição em bênção. Eu sou. Tem mais algum aqui? Nós vamos conquistar essa cidade, nós vamos conquistar famílias. Por quê? Porque onde a gente chegar, a gente vai mudar cenário, geografia. Nós vamos, na unção de Deus, transformar a maldição em bênção. Essa é a visão do reino de Deus. Agora, qual que é a visão do diabo, do inferno? Fica esperando que alguém se converta, fica esperando os irmãos. Nossa, você viu que tinha um monte de cadeira vazia, estava frio, o povo não veio. Na igreja é isso. Não, cada cadeira vazia, a responsabilidade é nossa. Não é minha, não é de quem está sentado, não é de quem está na porta, é nossa, é de todos. Então, Deus, eu precisava ter feito algo mais. Eu vou ligar para alguém, eu vou mandar uma mensagem, eu vou buscar alguém, eu vou chamar alguém. Alguém que não veio por causa do frio, alguém que... Eu estou dando só um exemplo. Nós mudamos ambientes dentro de casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, em qualquer lugar. E o Daniel era um cara assim. Aquele cara que marca o ambiente. O rei falou, vou colocar ele como maioral. Os invejosos começaram a se levantar. Assim como Judas foi deixando o diabo atormentando ele. Aquela tentação. Chegou uma hora ele estava seduzido. Gente, a gente vê que a coisa é tão séria, que depois que o Judas vê que vão matar Jesus, ele tenta desfazer o que fez. Quem já viu isso na Bíblia? Ele sente remorso e vai lá devolver as moedas. E aí não tem mais jeito. A sentença para Jesus está dada. E o Judas vai se enforcar. Pedro olhou nos olhos de Jesus e negou. Mas depois, falou para Jesus, eu não sou digno do Senhor. E Jesus perdoou ele. Ei, Deus é especialista, expert em transformar a maldição em bênção. Essa é uma noite de transformação, eu creio nisso. Essa é a vitória que vence o mundo. É a gente permanecer na fé até que a obra seja completa. Vamos derrubar o Daniel. Só tem um jeito. Vamos pegar uma brecha na lei do Deus dele, porque ele é muito fiel. O relacionamento de Daniel com Deus é a coisa mais importante da vida dele. Será que alguém algum dia falou isso a nosso respeito? Será que alguém algum dia falaria isso a nosso respeito? Se juntasse um grupo para querer derrubar eu e você, será que eles diriam, já sei o jeito de derrubar aquela pessoa? Arruma alguma coisa que estimule essa pessoa a ir contra a palavra. Ela não vai contra a palavra, aí a gente derruba ela. Ou será que eles vão dizer assim, não, é só provocar porque ela perde a cabeça rápido. Ih, ele é descontrolado, ela é descontrolada. Ih, é fofoqueira. Ah, fala que o temperamento é esse. Não acharam no temperamento de Daniel, não acharam num vício de Daniel, não acharam numa fraqueza moral de Daniel, nenhuma brecha. A única coisa que acharam é um homem de relacionamento íntimo com Deus. Que Rogério e sejam achados como pessoas de relacionamento íntimo com Deus. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E fé desenvolvida com relacionamento, gente. Olha o que diz a sequência do texto. Então, os administradores e os altos funcionários foram até o rei e lhe disseram que o rei Dario viva para sempre. Era a forma de saudar, né? Nós, administradores oficiais, altos funcionários, conselheiros e governadores, estamos o quê? Qual que é a palavra que eles usam aí? Me ajuda? Estamos o quê? Todos. Então, na fala deles, isso inclui quem? Daniel. Ele é um dos governadores. Para que nos próximos 30 dias, qualquer pessoa que orar a alguém, divino ou humano, exceto ao rei, seja lançado na cova dos... Gente, deixa eu me controlar, porque senão, essa hora eu tenho que... Nossa, Deus.
Ainda bem que eu me controlei, senão eu ia falar assim, dá até nojo orar o Lula, mas ainda bem que eu não falei. Imagina, só pode orar o governante. É o que eles colocaram aqui. O Paulo, você está rindo do que, Paulo? O Paulo olhou para mim e fez assim, eu ouvi o que você falou, pastor. Gente, não importa qual governante, eu dei só um exemplo, tá? Qualquer um. É o São Fulano que vai resolver o Brasil. É o São Ciclano, é a Santa não sei o que vai resolver a cidade. Não. É só Jesus que resolve. Mas esses homens disseram, por 30 dias, só pode orar ao rei. Ó rei, ó rei. Daniel vai entrar nisso? Não. Se tiver que cair, caia porque é fiel a Deus. Pela decisão de ser fiel, de ser leal. Diz então, versículo 8, né? 9. Agora, ó rei, é o 8 mesmo. Decrete e assine essa lei para que não possa ser mudada como lei oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario fez o quê? Assinou a lei. Quando Daniel soube que a lei tinha sido assinada, foi para casa e como de costume, ajoelhou-se no quarto, no andar de cima, com as janelas abertas, não escondeu sua fé, não escondeu sua adoração, não escondeu sua confiança na direção de Jerusalém. Orava 3 vezes por dia e dava graças ao rei Dario. Não, dava graças a quem? Aqueles homens acharam um jeito de incriminar Daniel? E achariam para incriminar eu e você? Tem gente que diz, nossa, se baixasse uma lei dessa hoje, eu passava os 30 dias de boa. Eu passo mais do que isso sem orar. Tem gente que não seria afetado por essa lei. O versículo 11 vai nos dizer assim, ó. O 11. Peraí que eu peguei aqui o 12. 11. Deixa eu ver. Está bem na viradinha aqui. Os oficiais foram juntos à casa de quem? Daniel. E o encontraram fazendo o quê? Orando e pedindo ajuda para quem? Para Deus. A decisão de Daniel já tem. É Deus, é Deus, é Deus. Qual a tua decisão? A vitória que vence o mundo é a nossa fé. Pastor, mas aí ele vai ser morto. Pode até ser. Mas se for morto aqui na terra, vive no céu. Tem gente vivendo muito aqui o jeito da terra. Mas não sei se tem vida para o céu. Escolhas. E nessa casa nós vamos continuar pregando essa mensagem. O céu é maior que a terra. Deus tem o melhor da terra para a gente. Amém, eu creio de todo o meu coração. Mas nós não negociamos nada que nos faça abrir mão do céu. Jamais. Versículo 11, continua dizendo, 11 não, 12. Então foram diretamente ao rei e o lembraram da lei. O rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse, alguém, divino ou humano, exceto ao rei, fosse lançado na cova dos leões? Sim, respondeu o rei. Essa decisão está em vigor. É uma lei dos medos e dos persas, oficial dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, já deram uma, né? Não dá importância ao rei, já deu uma no rei, e nem a sua lei, continua a orar ao Deus dele 3 vezes por dia. Quer dizer que eles passaram o dia inteiro espiando Daniel. Irmão, tem gente que passa o dia inteiro para ver o que a gente faz só para falar mal. Aí deixa eles, Deus entra com a gente na cova dos leões. Quando o rei ouviu isso, ficou muito angustiado e procurou uma forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo dessa situação. À noite, os homens foram juntos ao rei e disseram, ó rei, o senhor sabe, conforme a lei dos medos dos persas, nenhum decreto que o rei assina pode ser revogado. Por fim, o rei deu ordens para que Daniel fosse preso e lançado na cova dos leões. O rei lhe disse que seu Deus, a quem você serve, o quê? Fielmente o livre, que o nosso Deus possa ser chamado assim também. O Deus a quem nós servimos fielmente é o Deus que pode nos livrar. Essa é a vitória que vence o mundo. A fé que nos faz servi-lo fielmente. A fé que nos faz confiar que Ele vai nos livrar. Nem sempre da fornalha ou da cova dos leões, mas ainda que seja na fornalha ou na cova dos leões. E aí diz
o verso 17. Então trouxeram uma pedra, colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com o anéis dos seus nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou a seu palácio, passou a noite em jejum. Não quis nenhum dos divertimentos habituais e não conseguiu dormir a noite inteira. De manhã bem cedo levantou-se e foi apressadamente à cova dos leões. Quando chegou lá, gritou angustiado: Daniel, servo do Deus vivo. O rei já está convertendo. O Deus a quem você serve tão fielmente pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva para sempre. Isso não é adoração, é saudação, tá? Fique com medo não. Que o rei viva para sempre. Eita, glória a Deus. Meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizeram mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, ó rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer um arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus. Em seguida, o rei ordenou que prendessem os homens que haviam acusado Daniel. Ordenou que fossem lançados na cova dos leões, junto com suas esposas e seus filhos. Cuidado com as suas decisões, sua família morre. Os leões os atacaram e os despedaçaram antes que chegasse ao fundo da cova. Então, aqui está a chave, ó. O rei Dario enviou essa mensagem aos povos de todas as raças, nações e línguas em todo o mundo. Paz e prosperidade. Decreto que todos em meu reino devem tremer de medo diante de quem? Do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, ele realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante o reinado de Dario e durante o reinado de Ciro, o persa. Presta atenção, a fé que vence o mundo é a fé que faz eu e você não nos rendemos à cultura do mundo, ao padrão do mundo. O padrão do mundo diz adultério, o padrão do céu diz fidelidade. O padrão do mundo diz fofoca, o padrão do céu diz fale a verdade. O padrão do mundo diz, veja coisa imoral. O padrão do céu diz guarda os teus olhos, guarda o teu coração. O padrão do mundo diz seja infiel. Procura achar um jeito de não ter que ser fiel. O padrão do céu diz honre a Deus e honre. Jesus disse, dá a Deus o que é de Deus, dá a César o que é de César. Qual o padrão que nós estamos honrando? Daniel honrou o padrão do céu. A fé que vence o mundo é a que faz a gente resistir à cultura que tenta nos fazer ser corrompidos e contaminados. E isso só vem, põe o tópico aí, através de relacionamento. Fé revela mais que confiança. Revela o quê? Relacionamento. A fé que vence o mundo é fruto de uma confiança apurada e aperfeiçoada em um relacionamento com Deus. Que o nosso relacionamento cresça cada dia mais e a nossa fé produza grandes milagres em nome de Jesus. Só quem crê diz? Pode aplaudir a Jesus porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Pode aplaudir e dar glória ao Deus.